Havia uma vez, nas colinas de Belém, um menino que ninguém esperava que se tornasse grande. Seu nome era Davi. Enquanto seus irmãos treinavam para a guerra, Davi cuidava das ovelhas de seu pai e cantava para o Deus que enche o céu de estrelas. Naquelas colinas solitárias, Davi aprendeu a coragem, afastando leões e ursos com a funda e com a fé. Seu pai Jessé tinha 7 filhos fortes. Davi era o menor, o 8º filho, o esquecido nos campos. Então o profeta Samuel chegou a Belém. Deus o havia enviado com uma missão secreta: ungir o próximo rei de Israel. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante do profeta. Mas Deus disse a Samuel: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Foram buscar Davi nos campos. Ele chegou com cheiro de terra e coração limpo. E Deus disse: é este. O óleo sagrado escorreu pela cabeça de Davi. Naquele momento, sem coroa, sem exército, sem palácio, ele foi ungido rei, mas Davi voltou para as ovelhas. O rei ungido ainda dormia sob as estrelas e pastoreava o rebanho de seu pai. E nas noites frias, Davi compunha salmos, palavras que atravessariam milhares de anos. Em o vale de Elá, 2 exércitos se enfrentavam. Israel tremia, e havia um motivo para isso. Golias de Gate, 2,90 metros de aço e ódio. 40 dias ele desafiou Israel, e 40 dias ninguém respondeu. Escolha um homem! Se ele me vencer, seremos seus escravos! Se eu vencer, vocês serão nossos! Davi chegou ao acampamento para levar comida aos irmãos. Ouviu o desafio de Golias e fez uma pergunta simples: por que ninguém enfrenta esse filisteu? Eu lutarei contra o filisteu. Você é apenas um garoto. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele também me livrará deste filisteu incircunciso. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi atirou. Ele desceu ao ribeiro, escolheu 5 pedras lisas. O vale inteiro ficou em silêncio. Um menino com uma funda, um gigante com lança e espada. O mundo prendeu a respiração. Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Você vem com espada e lança. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Davi correu, a pedra girou, e o que nenhum exército conseguira, um garoto com fé conseguiu. O gigante caiu, a terra tremeu, e por um momento eterno, ninguém respirou. Então Israel rugiu. O exército que tremia tornou-se uma maré imparável, e os filisteus fugiram. Matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E naquele momento, algo mudou no coração de Saul. O príncipe Jonatas viu Davi e seu coração se alegrou. Eles fizeram um pacto de amizade, apertaram as mãos, um dos mais belos da história. Mas Saul tornou-se obcecado. Um espírito de ciúme consumia o rei por dentro, e Davi, sem saber, estava em perigo. Saul lançou uma lança contra Davi enquanto ele tocava a harpa, 2 vezes, e 2 vezes Davi desviou. Davi fugiu. O herói de Israel tornou-se foragido. Correndo pela mesma terra que havia defendido, na caverna de Adulão, os desesperados o encontraram. 400 homens, endividados, amargurados, perdidos. E Davi tornou-se seu líder. Saul caçava Davi com 3.000 soldados escolhidos. Pelos desertos, pelas cavernas, pelos campos do sul. Esta é sua chance. Mas Davi recusou.
Ele apenas cortou uma parte do manto do rei, e mesmo isso pesou em sua consciência. O Senhor me livra de levantar a mão contra o ungido de Deus, ele disse. Meu rei, veja este pedaço de seu manto. Eu poderia tê-lo matado, e não o fiz. Você é mais justo do que eu, Davi. Você me pagou o bem quando eu te paguei o mal. O dia mais sombrio chegou. Na batalha do Monte Gilboa, Saul e Jonatas caíram. Israel perdeu seu rei e seu príncipe. Quando Davi soube, não houve celebração. Ele chorou por Saul. Ele chorou por Jonatas. Ele chorou por Israel. Você será rei de Israel, e eu estarei ao seu lado. Em Hebrom, os homens de Judá ungiram Davi como rei. O pastor de Belém finalmente sentou no trono, 7 anos depois da unção de Samuel. Davi conquistou Jerusalém, a cidade dos Jebuseus, a cidade impenetrável, e a chamou de Cidade de Davi. E quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém, Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. O rei que não tinha vergonha de adorar. O reino de Davi se estendia do rio até o mar. Ele havia alcançado tudo o que Deus havia prometido. E então veio o maior perigo de todos, e naquela noite de descanso veio sua maior queda. Tu és esse homem! E Davi não fugiu de sua culpa. Ele não mentiu, não escondeu. Ele clamou a Deus com todo o seu ser. Das profundezas de sua dor, nasceram os mais belos poemas do mundo. Os Salmos de Davi, palavras que consolariam toda a humanidade. Seja forte, guarde os mandamentos do Senhor, e Ele cumprirá a promessa feita a mim. Pastor, músico, guerreiro, fugitivo, rei, pecador, arrependido, restaurado. E na linhagem de Davi, 1000 anos depois, nasceu em Belém o Filho prometido, aquele que Davi chamou de Senhor. A história de Davi não é apenas sobre um rei, é sobre um Deus que escolhe os improváveis, que redime os caídos,